Olá, irmã, olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Como eu sempre pergunto, tudo bem com você, com a sua família e com a sua unidade? Espero que esteja tudo ótimo. Antes de iniciarmos o Vem Segue-me dessa semana, vamos falar um pouco sobre a Conferência Geral. E diz aí, qual foi o discurso ou discursos que você gostou ou que te mais chamou a atenção? Um dos discursos que chamou muito a minha atenção foi já na sessão de sábado, do Helder falando a respeito de ser pacificador, de levar a paz, de podermos ajudar a levar a paz e de sermos, sim, realmente pacificadores, que isso é uma coisa que o mundo ainda não entende muito bem. Mas eu tenho certeza que ser pacificador ajuda bastante na obra do Senhor. E deixa aí no seu comentário o que você gostou mais nessa conferência. Dessa vez não foi anunciado o templo, nem aqui no Brasil, nem em algum lugar do mundo. Mas vamos entender que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, que o tempo dele não é o nosso tempo. Ainda não teve o funeral do presidente Nelson, ainda não foi ordenado um novo profeta e presidente da igreja. E temos centenas aí de templos que foram anunciados, que estão em fase de construção ou que precisam serem iniciada a obra de construção. Então vamos nos concentrar nisso, né? Vamos esperar, aguardar para ver quem vai ser o novo profeta. E na próxima conferência, tenho certeza, em abril do ano que vem, vamos ter mais e mais templos anunciados, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países ao redor do planeta, ok? Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que são as sessões de 111 a 114 de Doutrina e Convênios. A sessão 111 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 6 de agosto de 1836. Joseph e os outros irmãos estavam preocupados com as dívidas que a igreja tinha e mais o Senhor os orientou. Versículo 2: Tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nessa cidade que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião, por intermédio de vós. O que acabamos de dizer aqui, o Senhor está falando, né, que Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua maneira de poder providenciar e de auxiliar. Então, eles, assim como nós hoje em dia, não devemos perder a fé e buscar sempre a orientação dele para a solução de nossos problemas, de nossos desafios e não contar somente com a nossa sabedoria. O versículo 5: Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. O Senhor deixou bem claro para eles não ficarem preocupados e Ele estava os confortando, que haveria uma maneira dessa dívida ser paga e eles poderem trabalhar tranquilamente. E que nós sempre possamos confiar no Senhor, a gente nunca, como dizemos agora, perder a esperança e de podermos sempre fazer aquilo de acordo com a vontade dele e nunca perder a fé. O versículo 8: E o lugar onde é minha vontade que permaneçais, principalmente ser-vos-á indicado pela paz e pelo poder de meu Espírito que fluirá para vós. Olha só aí a palavra paz sendo dita aí por quem? Pelo próprio Senhor. E que Ele disse que Ele está garantindo às pessoas, e Ele não falha, Ele não mente, claro, e que ia ser indicado um local e eles iriam ser guiados pelo seu Santo Espírito para poder agir corretamente. E nós temos essa mesma fé, a gente procura sempre pedir a sabedoria do Senhor, a gente conta com a sabedoria dele e a gente conta com a ajuda dele, nós procuramos fazer oração
e procuramos saber a resposta dele, não agir pelo nosso próprio impulso, que nós possamos sempre refletir isso. Aí no versículo 10 o Senhor garante que eles teriam um tesouro, que para onde eles iriam, eles iam ter uma maneira de poder pagar as dívidas e poderem ter um conforto, né, em seu coração e poderem continuar sua obra e seu trabalho continuamente sem maiores problemas. A seção 112 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith para Thomas B. Marsh em 23 de julho de 1837, que é uma revelação sobre os 12 apóstolos. Na ocasião, o irmão Thomas ele era o presidente do Quórum dos 12, mas ele estava chateado e aborrecido porque 2 irmãos do Quórum dos 12 receberam designação e ele achava que ele que deveria determinar, considerar ou orientar. E ele ficou aborrecido com isso, só que temos que entender. Ele tinha que entender, e nós também temos, que tudo que existe na igreja não pertence a nós, pertence ao Senhor. E que nós devemos agir de acordo com a vontade dEle, fazer a vontade dEle sempre e não a nossa vontade. A gente tem essa tendência de falar, mas essa é minha organização, é minha ala, é minha missão, é minha estaca. Não, a gente aprendi até inclusive isso com Elder Oaks num discurso, quanto eu servia como missão, que ele disse, a gente nunca deve dizer a minha missão, a gente deve entender que tudo pertence ao Senhor. Então nós temos que dizer a missão do Senhor, a ala do Senhor, a estaca do Senhor, o templo do Senhor. A gente pode dizer a ala, o correto, a ala que eu frequento, a ala que eu pertenço, e assim mesmo, a missão que eu servi, a estaca que eu pertenço. A gente não deve ficar falando esse termo meu, minha, porque tudo que existe na igreja é do Senhor. E vamos ver então qual o conselho que Thomas recebeu. Versículos 2 e 3. Em verdade eu te digo, havia algumas coisas em teu coração, e contigo com as quais eu, Senhor, não estava contente. Contudo, sendo que te humilhaste, será exaltado. Portanto, todos os teus pecados são perdoados. Então o Senhor já tinha falado com ele, falou a Thomas que havia ouvido suas orações e que ele ia continuar servindo no trabalho do Senhor, mas ele foi confortado, né? Ele disse, né, que ele tinha feito coisas, ele, Thomas, que não havia agradado ao Senhor, mas que ele ia ser perdoado por isso, e ele tinha que entender que a posição dele era uma, e quem tinha mais autoridade era Joseph, que era o profeta. E para podermos fazer a obra missionária como ele e outros e os irmãos que foram designados para servir na obra, já vimos várias vezes, mas sempre é bom repetir que nós devemos ter humildade, sempre devemos estar fazendo oração, temos que ser obediente aos mandamentos, porque sem nenhuma dessas coisas, que não é tudo, existem várias coisas, claro, a gente deve ter o coração bondoso, os olhos fitos na glória de Deus. Sem os atributos de Cristo, nós não conseguiremos sermos instrumentos na mão do Senhor para fazer o trabalho missionário. Quando a gente faz algo para a igreja, a gente tem que entender que estamos fazendo para o Senhor. E aprendemos a missão, que nós, sendo representantes de Cristo, a gente deve procurar agir como Ele agiria, como Ele faria. E sempre em nossas vidas, a gente, quando toma o nome do Senhor, a gente deve procurar agir, pensar e falar tal como Ele também o faria. Mas também tem uma advertência. Vamos ver o versículo 24.
Eis que a vingança cairá rapidamente sobre os habitantes da terra, um dia de ira, um dia de queima, um dia de desolação, de pranto, de luto e de lamentação. E como uma tormenta cairá sobre toda a face da terra, diz o Senhor. E o Senhor está deixando bem claro aqui que o Senhor, embora ele seja misericordioso, ele também é justo. E o que vai ser esse dia da vingança? Vai ser o dia que os iníquos, aquelas pessoas que estão em pecado e que sabem que estão em pecado e não procuram se arrepender, elas vão ter que responder e vão sofrer as consequências. E sempre temos que entender que a vingança é do Senhor, a vingança não é nossa. Nós temos que perdoar as pessoas uns aos outros. Isso é fácil? É claro que não é, e nem um pouco fácil, posso dizer, mas a gente deve pensar nas consequências, porque a vingança é uma coisa que pode até satisfazer no momento, mas a vingança é algo que sempre sai do controle, então devemos deixar todo o julgamento nas mãos do Senhor. Tá ok? No versículo 28 ele faz um alerta. Mas purificai o coração diante de mim, e depois ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura que não o tiver recebido. E o que é purificar o coração? Sermos limpos em pensamentos, palavras e obras, como o rei Benjamim nos ensinou em Mosias. Lembra? E como todos os servos do Senhor, claro, sempre vão nos orientar. E por quê? Porque tendo o coração puro, mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente vai se tornando semelhantes a Ele e mais a gente vai conseguir também melhor ser mais eficiente em seu trabalho, em sua obra e em tudo na nossa vida. E agora uma revelação, versículo 32. Pois em verdade vos digo, as chaves da dispensação que recebestes foram transmitidas pelos antepassados e, finalmente, enviadas do céu a vós. A dispensação que ele está falando é o quê? São as chaves do sacerdócio. Nós vimos, que através da restauração da igreja e do evangelho, o sacerdócio, que é o poder de Deus, também foi restaurado. Primeiro, João Batista conferiu agora um ser ressurreto ao sacerdócio aarônico, que é o preparatório para Joseph e Oliver Cowdery, e depois Pedro, Tiago e João trouxeram o sacerdócio restaurado de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, que é o sacerdócio que lidera a igreja. As revelações são maravilhosas, são grandiosas, olha quanta coisa importante a gente aprende e reaprende. É importantíssimo. Por isso é bom o estudo das Escrituras, porque a gente sempre vai nos aproximando do Pai Celestial. E a gente vai procurando assim sempre e conhecendo qual é a vontade que Ele tem para nós. Agora a sessão 113. Elas são respostas a perguntas sobre o capítulo 11 de Isaías, lá no Velho Testamento, por Joseph Smith, em março de 1838. E primeiro falam quem é o tronco de Jessé. E a resposta é que é próprio Jesus Cristo. E por quê? Porque o versículo 1 ao versículo 5 lá em Isaías, você pode acompanhar na sua Bíblia, fala disso, Explica que o Jesus aqui na terra ele era descendente de Jessé. E Jessé aqui na terra foi quem? Entre outras coisas, ele foi o pai de Davi. Sim, o rei Davi. E Jesus aqui na terra era descendente de Davi. Importante a gente sempre ler. Algumas pessoas ou denominações acham que a gente não lê, não estuda a Bíblia, mas nós lemos e estudamos sim, e a gente vê sua verdadeira interpretação e aprendemos
coisas também maravilhosas, fantásticas e grandiosas. O versículo 7 é uma pergunta do irmão Elias Rigby sobre Isaías 52, 1. Vamos ler o versículo 8. Que o irmão havia perguntado: o que quer dizer vestes-te da tua fortaleza, ó Sião, e a que povo se referia? Agora sim, no versículo 8, a resposta. Referia-se àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. E vestir a sua fortaleza é vestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem. Também para voltar ao poder que perdera. Está falando bem claro, né, da restauração de Sião, e está falando aqui, né, da respeito do sacerdócio. Então, repetindo mais uma vez, o sacerdócio, o poder de Deus, realmente foi restaurado aqui na terra nesses últimos dias. E todo homem digno pode receber. O versículo 9 pergunta o que são as cadeias de pescoço que é mencionado em Isaías 52, 2. E o versículo 10 explica que são os dispersos de Israel, e as cadeias são as maldições de Deus sobre elas. Estudando o Velho Testamento, a gente vê que o povo era rebelde e as tribos de Israel acabaram sendo dispersas, acabaram sendo perdidas. E com a restauração do Evangelho é possível ver a restauração das tribos de Israel, e é possível saber, claro, cada um a que tribo pertence, recebendo a sua bênção patriarcal. Se você ainda não recebeu, procure forma para ser entrevistado, para você, pelo bispo, para você ter recomendação e poder receber a sua bênção patriarcal. Eu já recebi a minha, sou da tribo de Manassés, e é uma experiência também maravilhosa, única, grandiosa, e que você, com certeza, quando receber, vai amar. E você que já recebeu também, acredito que foi também uma experiência muito espiritual e gratificante. Agora a sessão 114. É uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 11 de abril de 1838. O versículo 1 tem conselhos para o irmão David W. Patten para organizar a sua vida e proclamar o Evangelho. E por que temos que organizar a vida? Nossas vidas também. Porque a gente precisa. Temos a organização, como a gente viu, do mesmo jeito que a igreja deve ser uma casa de ordem, uma casa organizada, a nossa vida também deve ser de ordem, deve ser organizada, para que assim a gente melhor possa ajudar na obra do Senhor. O versículo 2. Pois em verdade assim diz o Senhor, visto que há entre vós alguns que negam o meu nome, outros serão postos em seu lugar e receberão seu bispado. Amém. Estava acontecendo alguma situação, infelizmente tinha alguns irmãos que tinham chamados, inclusive apóstolos, que eles não estavam sendo obedientes e por isso eles precisaram ser desobrigados de seu chamado, e outros foram colocados em seus lugares. E que possamos ter sempre essa lição. Como falamos agora há pouco, temos que entender que tudo que tem na igreja não é nosso, mas do Senhor. E que o chamado que nós temos não é algo vitalício. O único chamado vitalício que a pessoa vai ficar até o seu falecimento é apenas, unicamente, o profeta, o presidente da igreja. Mas todos os outros podem ser substituídos. Isso também não quer dizer que a pessoa tenha fracassado. Ela
pode estar dando oportunidade para outra pessoa também poder crescer espiritualmente. E temos então que ter em mente que o chamado é a oportunidade que nós temos de servir, é a oportunidade que temos de poder mostrar ao Senhor que nós somos instrumentos na sua obra e que nós ajudamos o nosso próximo. O chamado não é para se engrandecer, não é para ser louvado ou para ser endeusado por outras pessoas, não. O chamado é a oportunidade que nós temos de não de coisas que a gente já fez, mas a oportunidade de podermos fazer coisas que ainda não fizemos ou que não foram feitas, e por isso a gente sempre deve ter a humildade. Logo vai chegar a sessão que a gente vai falar muito a respeito sobre isso. Melhor como deve agir todas as pessoas e ainda mais um portador do sacerdócio. Para que melhor possa servir o Senhor, deve estar livre das coisas do mundo e deve estar realmente, mais uma vez dizendo, com os olhos fitos na glória de Deus. Que possamos então ter essa visão. Então esta é a aula de hoje, espero que você goste. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Não esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário para poder ajudar eu e o canal, tá bom? Deixa essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. E espero que sua unidade também possam continuar crescendo, que nós possamos ajudar na obra do Senhor, que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, um grande abraço, tchau.